Olá, amigas, amigos, amigues, pessoas da internet, como vocês estão? Aqui quem fala é o Gui e nesse primeiro vídeo do canal eu vou falar um pouco para você sobre como foi a minha mudança para Malta. Sim! Para quem não sabe, para quem eu não tinha contado ainda, eu e o Lucas, meu digníssimo marido, viemos morar aqui em Malta no dia 1º de agosto. E eu vou contar um pouco para vocês de como foi essa experiência, de como está sendo esses primeiros dias aqui em Malta e tudo que vocês precisam saber dessa mudança louca na nossa vida. Bom, gente, vamos lá. Acho que para começar a contar um pouco dessa história, eu preciso voltar muitos anos da minha vida e falar que desde que eu era muito pequeno, desde que eu era muito jovem, e eu acho que isso se aplica para o Lucas também, a gente sempre teve esse sonho muito grande de morar fora. Então, desde a época que eu estava no ensino fundamental, eu sempre pesquisei intercâmbio de ensino médio nos Estados Unidos. E eu assistia aquele pessoal que fazia intercâmbio, fazia o high school. E eles postavam os vídeos e fotos e experiências. Então, sempre foi um sonho muito grande que eu tive desde que eu era pequeno. E eu era sempre fissurado por ir morar fora, ir no Canadá, nos Estados Unidos e na Europa. Enfim, eu sempre pesquisei muito sobre tudo isso. E tanto que quando eu tava no ensino médio mesmo, eu tentei oportunidades de bolsa fora do país, que acabaram nunca dando certo e também acho que meus pais nunca teriam dinheiro para eu pagar de fato um intercâmbio fora naquela época, pelo menos. E depois, na época quando eu tava na faculdade, tentei programas de dupla diplomação. A gente tinha na nossa universidade uma parceria com uma universidade da França na época, então eu até cheguei a aplicar, mesmo porque eu não tinha francês fluente na época. Na verdade, tenho nada de francês porque eu não falo francês, acabou não dando certo, então sempre foi uma vontade que acabou nunca acontecendo. Por sorte, ao longo da minha carreira, eu acabei trabalhando em empresas incríveis, muito legais, que me deram essa oportunidade de viajar algumas vezes para fora. Eu estava trabalhando no YouTube nos últimos 1 ano e meio, e lá eu tive a oportunidade de ir para o México, para os Estados Unidos, enfim, conheci lugares incríveis que eram realmente um sonho para mim conhecer. E aí, no começo desse ano, quando a gente estava voltando da nossa virada de ano, na primeira e segunda semana de janeiro, eu e o Lucas, a gente teve um aniversário de uma amiga nossa, a Kiane, e no aniversário dela a gente conheceu uma amiga da Kiane que tinha morado aqui em Malta durante, acho que foi 1 ano e meio, mais ou menos, e ela tá hoje morando na França com o marido dela. Ela conheceu o marido dela aqui em Malta, se apaixonaram, enfim, aquela história de filme, de romance, e eles se mudaram pra França, onde o marido dela morava. Então foi uma história incrível, assim, ela compartilhou com a gente toda a experiência dela em Malta, o que ela tinha feito, como é que ela tinha passado aqui esse 1 ano e meio, enfim. E a gente acabou se apaixonando pelo país. Eu acho que Malta já era um dos países que eu considerava. Na verdade, eu nunca tinha pensado em morar aqui, mas eu sabia que o país existia, eu sabia que era um país que fala inglês, que tem, enfim, praias e paisagens belíssimas, mas nunca de fato tinha rolado uma chance ou uma tentativa de eu ir para Malta. E aí depois que eu e o Lucas a gente conheceu essa amiga da Kiane, a gente começou muito a procurar sobre Malta e pesquisar e como que era o país e enfim, como que eram as coisas aqui. Mas até então a gente ficou, muito legal, show de bola, pode ser super uma oportunidade para o futuro, mas enfim, futuro, né? Agora a gente tá aqui no Brasil trabalhando tranquilo, então não faz muito sentido. Até que em fevereiro, março desse ano, começaram aquelas ondas de layoff nas empresas de tech. E como eu estava trabalhando no YouTube na época, o Google e o YouTube foram empresas afetadas no mundo todo. Então a gente teve colegas nossos nos Estados Unidos sendo mandados embora, pessoas do Brasil sendo mandadas embora. Foram pessoas conhecidas que eu sabia quem eram, enfim, já tinha tido um contato no passado, então acabou sendo um choque muito grande, acho que não só para mim, mas para todo mundo que trabalha nessas empresas e foi afetado, ou conhece alguém que foi afetado de alguma forma. Foi uma experiência muito chocante, assim, porque querendo ou não, eu sempre tinha aquela certeza, na verdade uma falsa certeza, de que a gente tinha uma certa segurança nessas empresas, do tipo, putz, são empresas gigantescas, você fala em Google, YouTube, Facebook, Twitter, grandes empresas de tecnologia que contratam e costumam pagar muito bem. Você não escuta as pessoas serem mandadas embora dessas empresas, a não ser que algo muito grave aconteça, ou que alguma cagada muito grande seja feita. Então, enfim, eu sempre tinha aquela confiança de que, tô tranquilo, porque eu trabalho no Google, eu trabalho no YouTube, eu sei que eu, sou um cara que manda bem, então tô sossegado aqui no meu trabalho. E aí, quando as pessoas começaram a ser mandadas embora do nada, eu falei,
Cara, essa segurança que eu achava que existia, nunca existiu. E aí eu falei pro Lucas, foi uma conversa que a gente teve, na verdade, numa quinta-feira à noite. A gente começou a conversar umas 10 horas. A gente acabou essa conversa às 3 da manhã e foi uma conversa definitiva, onde a gente mudou completamente todos os nossos planos de vida. A gente sempre teve esse sonho de ir morar junto fora do país. Então, sei lá, daqui a uns 2, 3 anos, quando surgisse alguma oportunidade do Lucas ir pra fora, um dia eu ir pra fora pelo trabalho. Nossa, eu tava no YouTube, então a gente tem escritórios espalhados pelo mundo todo. A gente tem um escritório gigantesco em Londres, por exemplo, no Reino Unido. E Londres, que ainda não, sempre foi uma cidade na qual eu tive muito interesse de morar. O Lucas sempre teve muito interesse de ir pra lá, então a gente sempre pensava, cara, acho que daqui a 2, 3 anos, quando surgir a oportunidade certa, a gente pode ir pra lá e a gente vai com um emprego, né? Então é super mais tranquilo. E aí, quando bateu a questão de layoffs no começo do ano, eu falei, meu, quem garante que eu vou ter um emprego até daqui a 2, 3 anos, quando a gente de fato pretende consolidar esse sonho, assim, de morar fora? Ou quem me garante que, por exemplo, daqui a 2, 3 anos, quando eu tiver uma senioridade, uma experiência de trabalho, enfim, que essa experiência de fato vai surgir na minha vida, ou na vida do Lucas, enfim, da forma que seja. A gente não tem essa certeza. Então, pode ser que a gente está adiando um plano agora de algo que nunca vai acontecer. Ou então de uma oportunidade que pode não surgir como a gente espera que ela surja, sabe? Então, nossa, surja, isso existe? Acho que sim, vou seguir, tá? Vocês aceitam. Enfim, e aí quando a gente parou para pensar em tudo isso, a gente falou, cara, o que segura a gente aqui no Brasil? E no final das contas, a gente chegou à conclusão de que não existia nada que segurasse a gente de fato. Porque a gente não tem filho, então é uma mudança super tranquila. Querendo ou não, família, amigos, são pessoas que a gente ama muito. A gente teria que deixar para trás uma hora ou outra caso a gente fosse de fato se mudar para fora do país. A gente sabe que família, amigos, todo mundo fica e é você que começa uma vida nova fora do país, né? Então, ia ser um processo pelo qual a gente já normalmente iria ter que passar, independente de quando ou para onde a gente fosse. E aí a gente pensou, meu, a gente tem um trabalho muito legal aqui, o Lucas, enfim, trabalha home office, então ele poderia continuar trabalhando no trabalho dele. Eu tinha meu trabalho no Google, que era, no YouTube, uma baita empresa, enfim, incrível. Mas, de fato, não existia nada que segurasse a gente aqui no Brasil. Então a gente falou, cara, bora fazer esse sonho acontecer, bora fazer disso uma realidade. E a gente começou, de fato, a pesquisar o como que a gente poderia fazer isso acontecer. Isso era mais ou menos fevereiro de 2023 desse ano. Então a gente começou a pesquisar muito sobre lugares e para onde a gente poderia ir. E a gente falou, meu, Malta. A gente conheceu a amiga da Kelly no começo do ano, ela, sei lá, aquilo fazia um mês mais ou menos do aniversário, ela tinha falado pra gente sobre o país, a gente ficou apaixonado, a gente falou, cara, parece uma opção incrível. E a gente começou a assistir muito vídeo, a gente começou a ler muito artigo, a gente começou a ler muito blog falando sobre o país. E aí tudo parecia fazer muito sentido, sabe? Malta é um país extremamente quente, tem muita praia, então muito parecido com o Rio de Janeiro, que é um lugar que eu gosto muito, que o Lucas ama, que é o lugar preferido dele no mundo. É um país que tem um custo de vida relativamente baixo, eu vou dizer, se comparado com grandes outras cidades da Europa. Você pega Londres, você pega Dublin, compara, por exemplo, com aluguel, com custo de mercado, enfim, custos do dia a dia mesmo para morar aqui são custos bem mais baixos do que essas outras cidades, que são cidades muito comuns para brasileiros irem quando eles se mudam para fora, para a Europa, né? Porque, enfim, são todas cidades que falam inglês de fato, que é, acho que, o idioma mais comum quando você, enfim, mora fora do país. E quando a gente parou para analisar todos esses fatores, incluindo a língua, enfim, que aqui a língua oficial do país é o inglês, além do maltês, então eles têm o inglês como uma língua oficial. Eles também têm oportunidades de trabalho muito grandes, não só para brasileiros, mas para qualquer pessoa que fale inglês, porque como é uma ilha no meio do Mediterrâneo, eles não têm muita mão de obra local, enfim, a mão de obra local já está empregada, então quando abrem-se novas vagas no mercado, eles tendem a contratar muito imigrante, então para eles o processo de dar visto de trabalho, por exemplo, é um processo muito comum. Então a gente falou, cara, Malta parece ser o lugar ideal. E aí a gente começou a pensar, como que a gente pode ir? Quando a gente pode ir? E aí passagens aéreas, Airbnbs, hotéis, enfim. A partir daí a gente de fato começou a empregar tudo isso e colocar isso na prática. Foi engraçado porque foi tudo muito rápido no começo. A gente, já em fevereiro, até acho que foi final de fevereiro, começo de março, ali depois do carnaval, a gente já comprou as nossas passagens aéreas.
Então, com 5 meses de antecedência, 4, 5 meses, porque a gente viajou no dia 31 de julho, dia 30 de julho, então foram 4 ou 5 meses antes de antecedência que a gente comprou nossa passagem aérea, já estava tudo certo, a gente reservou um Airbnb para as primeiras 3 semanas. A gente pensou muito em datas e em programações e a gente começou a ver que tudo que a gente precisava de documentação, tudo que a gente precisaria para quando a gente chegasse em Malta, fechar o curso de inglês do Lucas, porque ele veio para cá para estudar também enquanto ele continua trabalhando para o Brasil. Então foi um processo muito rápido, assim, aí com, sei lá, vou falar 2, 3 semanas a gente já tinha praticamente tudo fechado. A escola do Lucas já estava fechada, o nosso Airbnb já estava fechado, a gente estava procurando por apartamentos já, eu já estava procurando por emprego aqui na ilha. Então aconteceu tudo muito rápido, assim. Sabe aquela sensação de que tudo aconteceu da forma que tinha que acontecer? Eu acho que foi mais ou menos isso que a gente sentiu durante todo esse processo. E aí, no final, foi só aguardar esses 3, 4 meses. Eu acho que para mim foi uma experiência muito boa, de eu sentir um apoio muito grande de família, amigos, e pessoas de trabalho, enfim. Quando eu dei essa notícia para todo mundo ficou mega, hiper feliz por mim, pelo Lucas e pela essa mudança. Eu acho que, como todo mundo sabia que era algo que eu queria muito, que o Lucas queria muito, eu acho que todo mundo de fato abraçou essa nossa ideia, abraçou esse nosso plano e super incentivou. E agora, enfim, estamos eu e o Lucas aqui em Malta, a gente já tem o nosso apartamento. Yay! Se vocês quiserem, comentem aqui no vídeo, eu posso fazer um tour do apartamento e mostrar pra vocês onde a gente tá morando, a região, o apartamento em si, é um apartamento belíssimo, um sonho. E é isso, agora o Lucas está estudando, eu estou no processo de procurar emprego ainda, então a gente tem os 3 meses que a gente pode ficar aqui como turista em Malta. Na verdade, em todo o espaço Schengen, que é dentro da União Europeia, a gente como brasileiros, com passaporte do Brasil, a gente pode ficar até 3 meses como turista sem precisar de visto. E aí a ideia é que dentro desses 3 meses eu consiga arranjar um emprego. E a nossa ideia é ficar por aqui mesmo e se manter em Malta por pelo menos 1 ano. E aí, quando eu já tiver um pouco mais de experiência aqui na Europa, aqui a gente pensa, senta e redefine os nossos planos para entender se a gente vai continuar em Malta, se a gente vai querer ir para algum outro país. Enfim, acho que as possibilidades, uma vez que a gente está aqui agora, são inúmeras. E a gente tá muito, muito, muito feliz mesmo. No final aqui agora eu queria agradecer a todo mundo que tá assistindo esse vídeo e todas as pessoas que de alguma forma apoiaram e contribuíram para a realização desse sonho. Vou ser sincero que tá sendo algo bem desafiador, assim. Eu acho que eu que sou uma pessoa mais ansiosa e tenho esses anseios de porque será que tudo vai dar certo? Será que eu vou conseguir um emprego? E será que a gente vai encontrar uma casa legal? E será que, enfim, todos aqueles poréns e questões que a gente acaba criando na cabeça. Eu que sou uma pessoa muito ansiosa, crio vários, então tá sendo um período desafiador, eu diria, para eu conseguir manter essas ansiedades sob controle e entender que de fato é tudo um processo, tudo leva tempo e que com o tempo tudo vai, enfim, tudo vai ficar bem mesmo e tudo vai dar certo. Mas é isso, eu vou postando updates para vocês por aqui. Eu quero muito gravar o nosso dia a dia, eu quero gravar curiosidades sobre Malta, mas eu também quero, enfim, falar um pouco sobre tudo, eu acho. A minha ideia de ter esse canal era para que eu pudesse criar um pouco de conteúdo sobre mim, sobre a minha vida, sobre quem é o Guilherme, sobre coisas que eu gosto, sobre coisas que eu tenho vontade de fazer. Então, se vocês quiserem qualquer tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários, compartilha, curte, enfim. Ajuda o seu mais novo produtor de conteúdo, amigo, a fazer sucesso. E é isso, gente. Encontro vocês por aqui numa próxima. Um beijo e até mais.